Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu vou falar um assunto hoje no vídeo e vai exigir de você uma flexibilidade e, de certa forma, um desprendimento se você fizer parte do movimento a qual eu vou apresentar para vocês. Eu peço que vocês não entendam as minhas palavras de forma tendenciosa e fazer com que vocês, de certa forma, pensem ao contrário do ciclo do que eu vou apresentar para vocês. O que eu tentarei, de forma bem morosa, é mostrar para vocês que a gente vive num mundo praticamente, digamos assim, egumênico em certos aspectos de vivência prática administrativa. Mas antes que eu entre no vídeo, né, se inscreva aí no canal, dê aquele tapa no like e não esqueça de fazer parte da nossa campanha para construir o nosso Palácio Maçônico. A contribuição aí de R$1, né, eu acredito que vai transformar aí nas suas mãos de um milhão de reais. Não milhão de um milho não, viu? 1 milhão de reais. Pode ter certeza que o universo vai conspirar para que você possa ser abençoado. E aí, já está igual o Edir Macedo. Olha, meus irmãos, o que eu quero dizer para você. Todo o movimento, digamos assim, religioso que você entra, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele protestante, seja qual for o movimento que tem uma estrutura institucional. Todos esses movimentos vão dizer para você que eles têm um caminho traçado de uma verdade inquestionável. E que, se você obedecer de certa forma, assim, de submissão, e não questionar o que serão apresentado para vocês, vocês vão ter um êxito. Vai haver um melhoramento na tua moral, vai haver um melhoramento na tua vida social, vai haver, de certa forma, um autoconhecimento, você vai alcançar uma plenitude, você vai ir para o céu e etc. E muitas das vezes faz você acreditar que essa tua vivência institucional dentro da tua religião, ou da tua associação, ou da tua instituição, ou da tua ordem, ela seja diferente das estruturas organizacionais das outras instituições, das outras religiões. Você vai ser levado a acreditar que ali é diferente das demais. Agora o que acontece é que não é diferente. Se tratando de maçonaria, que é interessante. Se você conversar com um maçom um tanto fundamentalista, um tanto fanático, um tanto religioso libertino, digamos assim, ele vai dizer para você que a maçonaria ela diverge de todos esses movimentos em relação ao que consiste a sua estrutura de organização constitucionalizada. Ele vai dizer não, que a maçonaria é diferente, a maçonaria ela é uma ordem, ela não é religião, ela não é isso, ela não é aquilo, os nossos padrões administrativos divergem dessas instituições, como a Igreja Católica, ou como a Igreja Evangélica e etc. Né? E você vai ouvir isso. Também se você for para um pastor evangélico, para a igreja, ele vai dizer a mesma coisa, que é diferente da Igreja Católica, que aí tudo é diferente. Não tem homogeneidade, não são iguais. É aí que entra a enganação e que entra a finitude dos adeptos, de fazer-se acreditar, de se convencer que de fato que eles estão no lugar exclusivo, no lugar que é diferente das demais organizações. Veja bem, nós somos sabedores, todo aquele que estuda um pouco da teologia, da historicidade do judaísmo cristão, e quando houve ali a manifestação de Yahshua, né, conhecido como Jesus, quando Jesus apresentou o seu evangelho, quando Jesus apresentou o que consistia o amor, a verdade, etc. E até um determinado momento,
aquelas pessoas que ia abraçando o caminho, que se você estuda um pouco da história do Evangelho, eles não eram chamados de cristão, eles eram chamados aqueles que pertenciam ao caminho, né? Aqueles que faziam parte do caminho, entendeu? Ou às vezes os nazarenos e etc. Não havia uma institucionalização, havia uma liberdade. Todo aquele que abraçasse o Evangelho de Jesus, ele estava livre para dividir com as outras pessoas a mesma alegria que ele receberam do seu protagonista, da sua origem. E há passagens bíblicas interessantes que já ali no meio dos apóstolos já começou um certo tipo de dogma, um certo tipo de prender a mensagem de Jesus, fazer que a mensagem de Jesus ficasse exclusivista para um grupo seleto, né? Há um momento no relato bíblico que Jesus é questionado pelos apóstolos quando alguém está falando em nome dele, falando as palavras dele, pregando o evangelho dele, e os apóstolos chegam para Jesus e diz: olha Jesus, estão usando o teu nome, estão falando de você, estão expulsando demônio em teu nome, chamando a atenção de Jesus, como se aquelas pessoas não pudessem fazer aquela prática. Então Jesus diz: espera aí, não é assim não, rapaz. O que eles estão fazendo de errado? O que eles estão fazendo de errado? Eles estão levando a minha mensagem. E aí Jesus fala o seguinte: aquele que ajunta, não espalha, deixa eles pregarem. Eles estão fazendo bem, eles não estão fazendo aquilo que eu estou pedindo, que leve o evangelho a toda criatura e etc. Então já nasce aí um egoísmo fundamentalista, de unificação, de algo que não consiste na origem. Então o Evangelho tem uma origem libertadora, o Evangelho tem uma ideia que todos aqueles que vão absorvendo essa cristicidade têm o direito de falar, propagar esse Evangelho. Aí chega um determinado momento na historicidade, em 328, 333, Constantino ali, o imperador, na sua malícia institucionalizada, cria-se uma instituição e nasce ali a igreja Católica de Roma e etc. Aí acabou tudo, se unificou, o poder foi centralizado e etc. E não é diferente essa história com a maçonaria. Olha só como é interessante, não é diferente. Antes digamos, vamos pegar uma data aqui de início, antes de 1717, os pedreiros eram livres. Por isso que eu gosto de dizer que aqueles pedreiros não pertencem à maçonaria especulativa, assim como aqueles do caminho do Evangelho de Jesus não pertencem à Igreja de Roma. A Igreja de Roma nasce ali dentro de uma institucionalização. Na maçonaria não é diferente, entendeu? Aí em 1717, algumas pessoas imbuída com suas ambições organizacionais, porque já existia essa ideia de centralização do poder, tanto do Estado, tanto do Império, como das instituições já existentes, como a Igreja Católica, como o próprio judaísmo, como os rosacrucianos, e etc, etc. Já havia uma estrutura institucionalizada, já havia uma estrutura para que o poder ficasse centralizado. Então a maçonaria nasce já com essa centralização do poder, com essa centralização do conhecimento dito que tem, para que esse conhecimento possa simplesmente ser dividido para uma classe ali inserida e etc. Bem, já aí você discorda disso? Não, de maneira nenhuma. Até porque eu sempre digo e faço a comparação entre a ideia maçônica, no que consiste a sua essência, eu digo sempre que é um evangelho. Ela é algo que, de certa forma, se for vivenciada de forma intuitiva pelos maçons, é libertador, né? Não diferente do que ocorrera na igreja primitiva. É uma ideia libertadora, é uma ideia que faz que, de certa forma, o homem alcance a sua cristicidade. Na maçonaria, como ideia, ela não é diferente, mas quando ocorre a institucionalização, quando ocorre a centralização do poder, ela se corrompe e passa agora
passa agora a levar ao condicionamento os seus adeptos. Enquanto os pedreiros outrora eram chamados de livres, pedreiros livres, agora eles são pedreiros institucionalizados, pedreiros com carteira assinada, dá um exemplo bem interessante, com carteira assinada, aonde eles vão ter que obedecer os ditames institucionalizados, aonde eles vão ter dogmas, aonde eles vão ter leis para que organize aquela estrutura institucionalizada. Veja bem, eu não estou tirando os méritos da questão institucionalizada, eu só estou mostrando para vocês a realidade do que consiste. Então, trazendo para os dias atuais, o que a gente vive é a ortodoxia maçônica. O que se ouve dos maçons são verdades inquestionáveis. E muitas vezes a gente está nos grupos de WhatsApp, quando aparece um irmão dessas instituições autocráticas, eles não vêm dividir conhecimento, eles não vêm participar das suas experiências, eles vêm querer nos doutrinar, eles vêm querer doutrinar os irmãos. Porque assim como eles foram doutrinados, assim como os católicos são doutrinados, assim como os evangélicos são doutrinados, os maçons também não estão diferentes dessa universalidade de doutrinação. Então os maçons hoje são doutrinados. E quando eles vêm nos grupos de WhatsApp maçônico, eles vêm querer doutrinar as pessoas, eles vêm aplicar as suas verdades que para eles é inquestionável. Porque assim como eles receberam, assim eles querem passar para as pessoas. E infelizmente, esses maçons doutrinadores estão sendo muito infelizes quando eu estou nesse grupo. Está acontecendo, meus irmãos, muita coisa interessante, que muitos que estão me acompanhando no meu grupo, esses doutrinadores, esses ortodoxos, esses fundamentalistas, quando vê que eu ali estou, eles saem fora, eles pegam o beco, porque eles não vão ter contra-argumento do que eu apresento. Então, meus irmãos, é isso que acontece. A maçonaria institucionalizada não é diferente da igreja, dos sistemas organizacionais estruturais de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, não é diferente. Hoje nós temos muitos maçons doutrinadores, maçons que querem colocar colocar na mente das pessoas as suas verdades, que eles se acham que são verdades absolutas e é verdade inquestionável. Eu, particularmente, retrocedo à vivência dos pedreiros livres com organização atual dentro dessa era cosmonáutica. Eu retrocedo à vivência do caminho da igreja primitiva, do verdadeiro evangelho da cristicidade, sem essa ortodoxia organizacional e estrutural dessas denominações evangélicas. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Te amo sem te conhecer.